Vamos aplaudir essas crianças maravilhosas, né? Graças a Deus. Você que está em pé pode vir sentar aqui à frente. Pode vir para frente, sentar. Amados, antes de subir ao púlpito para trazer a palavra, preciso dar uma palavra boa com a igreja. Uma palavra de alegria, né? Domingo passado, abri uma inscrição para o encontro dia 30 e foi subsidiado uma grande parte pela igreja, pelas finanças dos fiéis. E custou R$35. Todas essas pessoas foram entrar, a Ruby entrou em contato para uma reunião hoje, pós o culto. Não significa que você que não entrou não vai participar, só não tem subsídio. Custa R$75 com café, almoço e café da tarde, que é um lanche com cachorro-quente, se não me engano, no final lá. Então, se você tem interesse em ir, pagando R$75, que está barato ainda, você então fique para a próxima reunião hoje, depois do culto, e dá o seu nome para a Rúbia, confirmando a sua presença, ok? Eu falo que está barato porque meu cunhado fez lá em Juiz de Fora um encontro semelhante, só com almoço ele pagou R$50. Então, e nem era de fora, fora de fora, eles tinham de ir ainda pegar carro, ir para Santos Dumont. E nós estamos aqui, em Contagem, pertinho da casa do irmão Macir. Vai ser um tempo de comunhão, de alegria da igreja, né? Então, todos os detalhes nós vamos trazer depois do culto. E hoje, após o culto do Reconnect, nós temos um encontro com a comissão que vai dar continuidade às atividades do segundo semestre dos 25 anos da nossa igreja. Amém? Então, eu creio que está bem explicadinho, não é nada além disso, né? Teve o período de subsídio, não tem condição de fazer mais subsídio, mas não impede você ir pagando o valor que foi determinado lá pela empresa que está nos recebendo lá com o maior carinho. E é de Deus. Por quê? Porque lá eles não fecham um sábado com menos de 100 pessoas. E o Raul Bessa fechou para a gente com 50 pessoas, né? E hoje nós já passamos os 50, graças a Deus. Ok? Beleza? Então tá ótimo. Irmãos, que bom, que culto maravilhoso. A gente já poderia encerrar se fôssemos igual outros grupos que não têm palavra, mas como a nossa igreja preza pela palavra, vamos para a palavra, em nome de Jesus. Amém? Você que está na internet, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dar continuidade àquilo que estamos estudando desde o começo do ano. Comunhão e a volta de Jesus. Amém? E hoje pensando sobre as portas do inferno. É um título meio tenebroso, porque é mesmo, né? Quantas pessoas estão indo para o inferno? O texto parece que está aí atrás de mim, Mateus 16. Você pode deixar a Bíblia aberta. Quantas milhares de pessoas que morreram, estão morrendo, quantas estão morrendo hoje sem a senha da salvação que é Jesus? Quantas pessoas que estão entrando pelas portas do inferno. E por outro lado, as portas do inferno continuam fechadas para os salvos. Amém? Mas isso não significa muito para a gente. Significa meter os dois pés na porta do inferno, invadir o inferno e saquear o inferno. Porque há um inferno espalhado na terra através do engano do diabo. Cada dia, cada momento, a gente escuta, a gente vê, a gente percebe, a gente conversa com pessoas que precisam de um encontro com Jesus, que estão caminhando passos largos para o inferno. As pessoas estão clamando por Jesus. Vidas e mais vidas estão clamando por Jesus. Essa é uma realidade. Por isso que nossos ouvidos abertos à voz do Espírito Santo, consegue identificar essas pessoas. E pela graça de Jesus,
conduzi-las a um caminho mais excelente em nome de Jesus. Quem tem buscado o Senhor de coração e tem se colocado na brecha, o Senhor tem dado oportunidades maravilhosas de falar do amor dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. Que o Senhor venha crescer com autoridade neste lugar e que a palavra do Senhor seja poderosa. Quebra o nosso coração, nossa mente, no poder do Espírito Santo. Que és bem-vindo neste lugar. Haja, atue em cada vida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, 18. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O evangelista já falecido há pouco tempo, Bonk, ele, fundador da Cristo para as Nações, levou milhares e milhares de pessoas a Jesus em toda a África. E ele deixou uma frase, que essa frase tem sido falada em todos os cantos do mundo. Nós só temos uma geração para alcançar esta geração, para ganharmos esta geração. Essa é a realidade. E quando ouvimos uma palavra como esta, a gente fica muito pequeno. Eu estou aqui para te pedir perdão, meu irmão, quando você ouviu da minha boca, até semana passada, o Dom é um que ouviu da minha boca, que a gente estava conversando ali, dizendo como que é difícil evangelizar nos dias de hoje. Essa é uma palavra que não convém estar na nossa boca, porque isso é cilada do diabo, é astúcia do diabo. Então, por favor, me perdoe. O Espírito Santo me levou à palavra de Deus. Esta semana, mais uma vez, um versículo muito conhecido, você pode deixar a Bíblia aberta em Romanos 5, 20, que deixa bem claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não pode ser difícil pregar o Evangelho. Por isso eu peço perdão e daqui para frente nós vamos tomar uma atitude diferente completamente, porque se nós estamos vendo mais pecado, então nós vamos perceber também maior a graça de Deus em nome de Jesus. Basta a gente sair um pouquinho do foco da cruz de Jesus para perdermos a caminhada, pelo menos naquele momento. E aí Satanás ele começa a minar algo que ele não podia minar, que é a nossa mente, tirando o foco das almas perdidas. E aí nós ficamos fracos diante de tudo que estamos percebendo e vendo. Famílias sendo destruídas ou desconstruídas, centenas e centenas de pessoas que passam por nós drogadas, centenas e centenas de pessoas que têm crescido absurdamente, pessoas perdidas porque perderam completamente a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Pessoas que abandonaram completamente a família para morar na rua, andar o dia inteiro, fazendo nada o dia inteiro. Nós estamos vendo uma parte da juventude desmotivada, sem esperança. Na área de trabalho, de emprego, quantos conseguem ficar um ano no emprego? Raríssimo. É um entra e sai, as pessoas desistindo, desanimadas, sem esperança, doenças voltando que já estavam estabilizadas, controladas, voltando violentamente, terremotos, homicídios, coisas terríveis, como ouvi essa semana, um rapaz foi condenado a 43 anos de prisão, que não existe isso no Brasil, só na sentença, né, mas não vai ficar esse tempo, que abusou de 5 crianças deficientes visuais dentro de uma instituição famosíssima no mundo inteiro, no Brasil principalmente, Instituto São Rafael, coisa terrível.
Isso nós estamos percebendo como que Satanás, ele não perde tempo algum e nós perdemos aquela autoridade que Jesus deu para todos os seus filhos em Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos mandei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa do Senhor para aqueles que obedecem o chamado, para aqueles que continuam na autoridade do Espírito. Você tem essa autoridade do Espírito sobre a sua vida. Mas, irmãos, qual Jesus que está sendo pregado nas igrejas? Você vai identificar facilmente através de igrejas televisivas, de igrejas através da internet, ou frequentando, ou visitando alguma outra igreja para lá e para cá. A igreja de Jesus do conforto, a igreja do Jesus que supre o pão de cada dia, a igreja de Jesus que faz você se sentir bem com você mesmo, a pregação do Jesus que te dá emprego, te dá 3, 4 carros na garagem, ou mesmo uma moto. Jesus provedor. Sim, irmãos, Jesus está sendo anunciado e tem sido pregado simplesmente para encaixar dentro das nossas necessidades. Mas nessa manhã nós vamos entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, uma igreja que crê no Jesus que faz tudo isso, mas que não perdeu o foco do seu chamado e da missão. E nós vamos continuar no foco e no chamado da missão de Jesus ungido, o Cristo. Ele é o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nessa manhã eu espero que você esteja com o seu coração aberto para o Espírito Santo quebrar e quebrantar completamente a sua vida. Porque o mundo está clamando, um livro antigo e que virou um filme, o mundo está em chamas. O mundo carece de uma palavra direta e objetiva, sem dar volta, porque foi assim desde o início. Jesus voltou à sua cidade, Nazaré, onde ele foi criado. Ele entrou na sinagoga e no capítulo 4 de Lucas, ele pegou o livro de Isaías, abriu o livro de Isaías, no livro de Isaías, e ele começou então a ler esta passagem, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele leu exatamente o que está em Isaías 61. E um pouco mais, porque Lucas e outros apóstolos, escritores, como Mateus, deixou claro que ele não colocou todo o texto, mas ele leu essa parte e disse: hoje se cumpre essa palavra. Isaías 61, nós podemos ver todo o texto de Isaías, a partir do versículo 2, o finalzinho: o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 42, 1 fala sobre este ungido de Deus. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Quando Jesus, Isaías 42, 1, quando Jesus foi batizado por João, viu uma pomba corpórea
o Espírito Santo descendo sobre Jesus e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Jesus, ungido de Deus, ele veio para cumprir o seu papel aqui na terra. Deixa sua Bíblia aberta em Lucas 4. Vamos reler Lucas 4. Marque Lucas 4. Grave no seu coração. O ungido de Deus veio para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, pôr liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse Jesus mudou, irmãos? Hebreus, já Jesus no trono, sentado no seu trono, o Espírito Santo sobre a vida da igreja, do corpo de Cristo. O escritor de Hebreus escreve Hebreus 13:8 e declara: Jesus crucificado, ungido de Deus. Ele foi Jesus, cumpriu com a sua missão. Ele é Jesus, cumprindo com a sua missão. E ele será Jesus, encerrando a sua missão com a sua volta, levando o corpo de Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pergunta então que toca o nosso coração: é este Jesus que você tem pregado, que eu tenho pregado, que o corpo de Cristo tem pregado, Jesus ungido, o mesmo Jesus que acalmou os ventos, o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes, o mesmo Jesus que libertou aquela senhora com 18 anos, cativa Satanás, sem poder olhar para o céu. E aquela mulher que tocou no manto dele, e seu fluxo parou de sair, foi curada. Ressuscitou a filha de Jairo, Lázaro. Quais outros milagres que você quer ou que você lembra? Esse Jesus parou de fazer isso? Esse Jesus que quebrou todo o protocolo quando um leproso chegou perto dele e ele o abraçou e chegou perto daquele leproso e o curou? Irmãos, Jesus é o mesmo. Nós que mudamos. Nós fomos, infelizmente, contaminados, completamente contaminados por um evangelho de letra, um evangelho que mata o espírito. Não estou dizendo aqui que não temos que ter a letra, porque a palavra de Deus escrita, ela é palavra para a nossa vida. Ela é palavra de Deus para obedecê-la e nos guiar a um caminho mais excelente todos os dias. Quando você lê a palavra de Deus, que deve ser diariamente, antes de sair de casa, e orar diariamente, agradecer a Deus e colocar a vida diante do Senhor, você começa a perceber durante aquela jornada daquele dia, que é mais um dia diferente que Deus vai fazer na sua vida. Quando nós estávamos cantando aqui, eu estava chorando no último cântico, porque o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo que vai à nossa frente, o cântico tem uma frase que fala que também nós temos os nossos sofrimentos. E às vezes os nossos sofrimentos procuram tirar a nossa vida do foco. Mas eu quero dizer para você, seja o que você estiver passando naquele dia de surpresa, que você for surpreendido com uma coisa boa, louve. Agradeça a Deus. Quando você for surpreendido com uma coisa desagradável, ou aquela surpresa ainda não passou, continua perpetuando dias, anos, louve. Porque um dia o Senhor vai fazer daquele sofrimento uma coroa de justiça para você e para mim. O que eu quero dizer? Gente, nós somos normais.
A diferença está que quando você sai na presença de Deus, para o seu serviço, para o seu trabalho, para o seu lazer, o que for, Deus vai usá-lo poderosamente. Poderosamente. Porque você tem a unção de Jesus na sua vida. Abra aí 1 João 2, 20. E leia aí. Está bem claro. Vocês têm a unção. Vocês têm a unção. Vocês foram ungidos por Deus. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Eu unjo vocês. Eu transfiro para vocês a autoridade espiritual. Ah, pastor, me sinto fraco. Não é fraco. O ungido do Senhor não é fraco. Talvez o seu corpo está se sentindo fraco. Talvez as suas emoções estão fazendo com que você se sinta fraco. Talvez a enfermidade esteja fazendo você se sentir fraco, mas o Espírito que habita em você, o Espírito Santo te fortalece e te dá cura. É o Espírito Santo. Não permita que circunstâncias façam que você desanime. E tudo que eu prego aqui eu vivo, ou procuro viver. E não é fácil, irmãos. Mas os mandamentos não são penosos. Não. Nós que somos difíceis. Quando alguém pressiona você, quando alguém pega o seu passado, mexe nele tudo e joga no seu rosto. Quando você vê milagres acontecendo e você não vê dentro da sua casa. Irmãos, Satanás é muito sujo. Sabe por quê? Porque ele sabe que você tem a unção para meter os 2 pés na porta do inferno e tirar vidas de lá. Mas ele ocupa muito tempo a sua vida com você mesmo. Ele ocupa muito tempo a minha vida com as minhas preocupações e não com o reino e nem o objetivo maior que é servir a Deus de todo o coração. Sem mudar a nossa vida, sem mudar o destino da nossa vida, o caminhado todo dia, de trabalho, de lazer, seja o que for. Ele não vai colocar uma camisa de força em você e ficar te controlando. Ele deixa você livre, porque onde é o Espírito de Deus, a liberdade, você é livre pelo Espírito Santo de Deus para agradar a Deus e não o pecado. Então, amados, marque esse texto no seu coração. Você tem a unção de Jesus. Quando você for falar de Jesus, qualquer pessoa que Deus mandar você falar, vai na unção do Espírito. Dá voltinha não, irmãos. Você fica lá falando lá do boizinho no pasto, não. Do mar azul, do céu maravilhoso. Vai direto na palavra. A pessoa está com sede, ela veio falar com você, ela parou para te ouvir. Ouvir o quê? Ouvir Jesus, o ungido de Deus. Com alegria no coração. Porque alguém está disposto a ouvir o evangelho de Jesus. Para isso Jesus veio, para isso Jesus te ungiu, para anunciar o ano aceitável. As boas novas. Ah, pastor, fulano está tão doente. E você orou? Você foi lá e impôs as mãos e orou? Você foi lá e ungiu com óleo e orou? Libertar os cativos. Dar vista aos cegos. Olhar para o pobre miserável e dar não somente o pão, é dar o pão da vida. Existem organizações cristãs, eu falo de igreja, que estão muito mais focadas no social do que no evangelho de Jesus completo. Alguns anos atrás, começo do meu ministério, Colégio Batista, né, Caquim? Fomos criados lá, tem uma coisa chamada Assembleia. Então, a Assembleia era um culto.
Tinha música, o pastor vinha, dava a palavra e tal. Quando o Senhor me ungiu para ser pastor, e eu fui chamado para uma tarde inteira falar na assembleia, eram 3 assembleias ou 4, não me recordo, mas não eram 2. Deus colocou no meu coração algo que já estava lá atrás. Pregue Jesus. Tivemos mais de 200 decisões. Todas saíram com Bíblia, porque nós levamos caixas de Bíblia. Aquela moçada toda estava com sede não de um Jesus conforto, não de um Jesus pop, não de um Jesus coach, nem de um Jesus social, mas Jesus Senhor e Salvador. Não preciso falar aqui na igreja que o social faz parte da nossa igreja. Mas o foco é a cruz de Cristo. O que adianta eu levar uma cesta básica? Que adianta eu ter o projeto Nova Geração na igreja? Se Jesus fica só na capa, só na propaganda. Jesus é a essência. Jesus é a essência. Jesus é o principal. Ele tem que ser anunciado. E aí vem o Espírito Santo falando com você durante essa mensagem, dizendo: e aí, meu filho? Está disposto a ser o que eu quero que você seja? Está disposto a ser aquilo que você recebeu de graça, salvação, para ser meu discípulo? O Espírito Santo fala. Vamos ver a palavra de Deus. Pessoas que não deram voltas para pregar o evangelho. Foram direto no assunto. Primeiro, você sabe, o primeiro pregador que pregou direto na igreja, quando a igreja foi instituída por Jesus, o Espírito Santo veio com labaredas de fogo, batizou todos com o Espírito Santo, e eles saíram do cenáculo, e ali milhares de pessoas aceitaram Jesus através da pregação de quem? De Pedro. Atos 2. (22 e 24). Só vou ler esse pedacinho. Israelitas, escuta o que vou dizer. Pedro falando. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres. Aprovado diante de Deus com o quê? Milagres, prodígios, sinais, aos quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus ressuscitou, livrando a agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E aí ele continua a pregação. Ele deu volta? Jesus que eu estou pregando estava fresquinho, né? Estava fresquinho. O fato tinha acontecido. Esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou e está vivo. Agora o que chama atenção? Como foi o ministério de Jesus? Como é que está escrito aí? Que Pedro dá testemunho? Milagres, prodígios, sinais. Deus realizou. Deus realiza através de você? Ou você está contaminado? Sinais acompanharão os que creem. Amém? Sinais acompanharão os que creem. Você vê uma pessoa para você, Cristiano, pedindo para orar para a enfermidade dela, ministra a cura. Se vai curar ou não vai curar, é Deus que faz, é Ele que quer usar você. Se a pessoa vem pedindo a razão da sua fé, ministra a palavra que os sinais acontecerão na vida dela. Deus vai revelar até o que ela está passando para você. Porque uma coisa eu tenho no meu coração, isso não está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Mas estudando a Bíblia eu entendo assim: Deus nunca deixa o servo dele envergonhado. Pega a história de Jeremias.
Humilharam Jeremias, o profeta de Deus. Humilharam, ao ponto de deixar ele numa fossa. Mas quando Babilônia veio e arrebentou, cadê o profeta Jeremias? Ninguém vai tocar nesse homem. Porque Deus usou um ímpio, um rei ímpio, para libertar o profeta. Os sinais acompanham aqueles que creem, e que não esmorece, que não dá para trás, que não cutia, que não abandona. Estou me sentindo frio. Põe uma blusa. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus na vida não tem frieza, tem fogo do céu. Ah, o senhor não sabe, pastor, quantas tribulações repreenda em nome de Jesus, cabeça em pé, parte para cima do diabo, pisa nele e vai embora. Todos nós sofremos. Eu já sofri mais que muitos aqui, outros sofreram mais que mim, tanto eu e o Anselmo foi pior, que até hoje continua no hospital, está amarrado, repreendido, tem que receber a cura em nome de Jesus. Não existe nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus. É a palavra de Deus que está lá em Romanos, o apóstolo Paulo falou. Nem espada, nem futuro, nem presente, nem passado, nada, nem potestade, nem principados, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Porque, meu irmão, você tem o selo do Espírito, você tem a unção do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar. Atos 5, Pedro está nessa também, mas agora todos os apóstolos. Atos 5, 29 a 33. Mas eu não vou ler todo o texto, você só anota, eu vou ler o início. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram e penduraram no madeiro. Estava nem aí. Tem que ouvir a verdade, mesmo que vocês, no meu pescoço. Tem que ouvir a verdade. É esse Jesus que nós pregamos. Não dava volta. As pessoas não davam volta, irmãos. Os nossos irmãos aqui não davam volta, não. Ia direto no assunto. Não ficava procurando a filosofia, sabe? Na metafísica, na meditação, para justificar a sua pregação, não. Ele vai direto. Não fica contando historinha de carochinha para apresentar Jesus, não. Vai direto. É esse Jesus que eu creio. Esse Jesus que morreu por você. Esse Jesus que ama você. E se aquela pessoa está buscando o verdadeiro Jesus, você com a unção do Espírito, aquela pessoa vai ser tocada pelo poder de Deus, que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E seus pecados serão perdoados em nome de Jesus. Os demônios sairão. As enfermidades serão curadas. Estevão, capítulo 7, depois você lê. Teve medo? Qual foi o fim depois do discurso dele? Morrer apedrejado. E sendo apedrejado, ele praguejou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pregou. Ele não praguejou, ele pregou. Que tal Filipe? Capítulo 8. Filipe estava lá em Samaria. Capítulo 8, versículo 4. Filipe estava lá em Samaria. Versículo 5, ele diz: estava lá na cidade, anunciava Cristo ao povo. Multidões unânimes estavam prestando atenção nas coisas que Filipe dizia e ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria. Tá um negócio, como diz aí a linguagem aí, bombando. Não sei por que fala bombando. Bombando destrói. Mas tudo bem. Está lá bombando. Está crescendo. Igreja de Filipe poderosa. De manhã pregava, de noite se pulava. Igreja bombando, crescendo. Aí Deus fala assim: Filipe, bora lá? Filipe perguntou nem para onde.
Porque quando lançaram na Enterprise, Jornada nas Estrelas, aquele negocinho do Capitão Kirk, e telefone celular sem fio, né? E ir para outro lugar, Deus já fez isso com o Felipe há muito tempo, usou nem telefone celular sem fio. Já estão falando que, eu estava lendo, que agora eles colocam alguma coisa no nosso corpo, já está chegando, viu? Que você vai telefonar sem telefone. Você vai dar ordem lá, a pessoa vai ver se você está igual doido. E aí, Mike, tudo bem? Aí a pessoa está olhando o seu ouvido, não tem nada no ouvido. Ô, Mike, agora eu vou ter que desligar, tá? Tchau. Alô? Tudo bem? O cara está passando lá para assim, pirou. Aí Deus falou assim, Felipe, na Azoto tem um trabalho especial para você, na estrada de Azoto. Transportou ele para lá. Aí Felipe estava do lado de uma carruagem, versículo 25. E o anjo do Senhor disse a Felipe, levante, vai para o sul, caminho de Jerusalém de Gaza. Felipe se levantou e foi, correu para lá. Quando Felipe acabou a mensagem dele, Deus mandou ele para outro lugar. Ninguém fala como que ele sumiu. Aí veio o criador da Enterprise e inventou esse negócio que Deus já tinha inventado. Mas a princípio ele saiu e foi. Deus mandou ir para esse lugar aqui. O que eu vou fazer lá? Ah, Deus, só a estrada está ruim, Senhor. Me ajuda aí. Manda um Uber Comfort. A gente não vê nada disso. Filipe se levantou e foi. E na estrada que ele estava, havia um etíope, Nuco, alto oficial de Candens, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o dinheiro dela, o tesouro. Ele veio de Jerusalém adorar, mas estava regressando. Então, sentado na sua carruagem, estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime da carruagem. É isso aí. Você já teve alguma experiência assim? Você está andando? Ah, andando? Aí você passa, Deus só se volta. Fala para ele ali. Filipe não chegou e falou assim, olha, Deus mandou falar com você. O que você está lendo? Eu estou lendo aqui uma passagem, mas não estou entendendo nada, não tem ninguém aqui para explicar. E Filipe entra na carruagem, ele manda entrar, Filipe entra, ele fala do amor de Deus, Isaías 53. E no caminho da carruagem, Filipe estava nem aí, nem sabendo para onde ia, como que ia voltar. Nada. Ele estava preocupado em ganhar almas. Olha, tem água ali, o que me pede ser batizado? Nada se você crer nesse Jesus. E o nosso, como que a gente vai fazer? Deus falou, volta. Senhor, é com o Senhor, me usa. Aborda a pessoa com amor. Deixa o Espírito Santo te falar. E ele vai te falar. Eu não vou contar outras experiências aqui, você pegar a minha experiência e usar como Bíblia na sua vida. Não, a Bíblia está aqui já te explicando. Vai na dependência. E que tal Paulo? Capítulo 17, 16 a 32. Estava lá esperando os amigos, lá em Atenas. Ele começa a andar lá em Atenas e começa a ver um punhado de deuses. E viu lá um monumento sem nenhum deus, ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala com ele mesmo, fala assim, puxa vida, como é que esse povo idólatra começou a ficar revoltado com aquilo no coração? E aí ele foi para onde o povo se encontrava para debater assuntos e outros assuntos e fofoca e tudo mais. E ele chega e fala assim, eu queria falar com você sobre aquele lugar lá que não tem Deus lá, está escrito só o Deus desconhecido. E quando ele chega na palavra da ressurreição de Jesus, muitos falam assim, esse assunto a gente conversa outro dia. Debocharam dele e foram embora. Mas quantos aceitaram Jesus? Tinha volta com esses homens, irmãos? Porque eles pregavam o Jesus ungido. Não tinha volta. Que Jesus você está pregando.
Qual Jesus que está agindo e atuando na sua vida? Qual é a unção que está sobre a sua vida? Não é Jesus? Pelo Espírito Santo que habita em você? Então, meu irmão, clame a Deus, fale: Deus, me use com seus dons, me use com sinais, maravilhas, me usa, Senhor Deus, do jeito que o Senhor quiser, mas eu não vou ficar calado. O que o Senhor colocar diante da minha vida, eu vou agir, eu não vou empurrar para o outro, porque o Senhor pôs diante de mim. Antes de passar para a etapa final, gosto muito daquela experiência de Pedro e João, que depois das pregações, eles foram para o templo orar e louvar a Deus. E havia ali um homem aleijado, pedindo dinheiro. Meus irmãos, para fazer aquilo ali tem que estar na direção do Espírito, é o Espírito que manda. Eu fiquei tão empolgado, essa mensagem me toca tanto, que ele manda aquele homem que tinha deficiência nas suas pernas, que não tem nem ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Nazaré, levanta e anda. Eu estava em Betim, fazendo uma visita, e resolvi, porque a pessoa não tinha chegado na casa, resolvi andar orando, volta ao quarteirão. Aí veio uma menina com um problema neurológico muito sério. Aí eu parei a menina e orei para curar. E não curou. A pessoa ficou assim, sem entender, a pessoa cuidadora, continuei andando. Aí Deus falou: o que você fez? Que bobagem é essa que você fez? Para de envergonhar meu nome. Mas Deus, eu orei para curar. Eu não mandei. Eu não mandei. E aí eu percebi, desde aquela época, que quem não busca, quem não anda com Deus da forma de Deus, não pode agir como Deus quer agir na vida. Eu falei: Deus, tem alguma coisa errada. Como que eu devo te buscar? Como eu devo ler a palavra? Eu estava muito mais ocupado com o ministério do que com a intimidade com Deus. Não estou dizendo que eu não li a Bíblia e que nem eu tinha meu tempo de oração, não é isso. Como é que eu ia pregar? Mas é diferente, irmãos. Quando você não precisa pregar, mas você precisa de Deus. Quando você não precisa de uma cura, quando você não precisa de uma provisão, mas você precisa de Deus. Quando você não tem necessidade nenhuma, mas você precisa de Deus. E aquilo entrou no meu coração. No começo do meu ministério. E nunca mais, irmãos, Deus é Deus na minha vida. E eu creio em Deus. Momentos difíceis, muitos. Momentos, às vezes, de ser tomado por tantas atividades, várias vezes. Mas confessando, pedindo perdão e buscando ao Senhor. E nos últimos anos eu tenho buscado mais a Deus. Quero mais, eu quero mais. E agora eu tenho lido assim, meus irmãos, essa é a minha experiência. Não é doutrina. Deus, toda vez que eu ler a palavra, revela a palavra para mim. Eu não quero que a Bíblia seja um livro de geografia, um romance, um livro histórico. Eu quero que ela seja sempre palavra do Senhor para a minha vida. Me revela a palavra. Então, irmão, veja se você está contaminado. Porque se você não tem coragem de orar por um cego, se você não tem coragem de anunciar Jesus para o rico, para o pobre, você está contaminado. Vamos fazer um teste agora? Vamos lá? Então vamos ver o teste que a Bíblia nos ensina. E aí nós vamos caminhar para o final. João 14, 12. João 14, 12 a 14. Que diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Você crê nessas palavras? Você crê nessas palavras? Que a unção de Cristo está na sua vida e que você fará obras maiores que Ele? E que o Espírito de Deus habita em você e que você pedir aquilo que glorifica o Pai e que o Filho é glorificado no Pai, o Senhor vai responder? Pensa direitinho, porque Ele não está falando da gente, está falando do outro. Não está falando aqui, Deus, eu quero um carro. Pode ser assim, dá um carro. Mas o que pedirem, que glorifica o Filho, que glorifica o Pai. Se aquele carro vai glorificar, Ele vai te dar, porque você é fiel. Então faça a sua avaliação. Porque o que vai acontecer? Marcos 16. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre o enfermo, ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, à direita de Deus. E eles foram, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Meus irmãos, o nosso testemunho de Jesus na nossa vida, ele é acompanhado de sinais poderosos. As pessoas são quebradas pela palavra que sai da sua boca de amor, palavra de Deus. As pessoas são curadas. Pessoas são libertas das drogas, do sexo, da mentira, do álcool, de tantas outras coisas que Satanás faz cativo. Através da palavra que habita em você, da palavra do Senhor, porque você é cheio do Espírito, porque Ele te selou, Ele te escolheu e você é usado por Deus se colocar diante dEle a sua vida totalmente. Fez o teste? Se você fez o teste e crê, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ungido de Deus, Jesus que habita em você. Creio que o Espírito Santo está quebrantando a sua mente agora. E o coração, libertando as mentiras do diabo e da incredulidade. Então agora, se você quer se posicionar como um discípulo, eu quero orar com você e por você agora. Vem junto comigo. Vamos pedir a Deus para manifestar os sinais sobre nossas vidas. Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não porque eu quero ser o cara que vai orar e vai ser liberto, vai ser curado. Não, eu quero ser o vaso. Eu quero ser o vaso. E esse vaso é de barro. Porque eu digo que se eu quiser quebrar, só pode quebrar e fazer novo. Como o Senhor está me quebrando agora. Então você que está vindo aqui à frente, vem e fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo confirmar no seu coração a palavra dele. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida em nome de Jesus e fazer um milagre para que a sua vida de testemunho possa ser acompanhada de sinais e milagres do Senhor. Toda vida que você tocar, toda vida que você orar, toda vida que você ministrar, vai receber a palavra de Deus. Seja da forma que Deus enviar. Um milagre, uma cura, salvação, libertação. Salvação, libertação. Seja qual for o sinal. Mesmo, Simone, a gente sendo doente, sabe? Deus usa a gente.
Às vezes ele não quer curar a gente, mas quer usar a gente para curar vidas. Porque esse é o propósito dele. Esse é o propósito dele. Esse é o propósito. Usar vaso imperfeito, como eu e você. Vaso imperfeito, mas que o Senhor quebra na madrugada, mas que o Senhor quebra ao meio-dia, o Senhor quebra à noite, durante o dia. Os nossos olhos não são mais olhos humanos, pedindo ao Senhor olhos de misericórdia. Que a gente possa ver como Jesus vê o mundo hoje. Há esperança para o mundo. Nunca mais. Nunca mais. E se falar isso, pode cobrar de mim, meu irmão. Está difícil evangelizar. Não está. Os campos estão prontos para a colheita. Aleluia. Pai, completa a tua palavra agora no meu coração e na vida de cada um aqui agora, enchendo do teu Espírito Santo. E quem não foi batizado, seja batizado agora no Espírito Santo e receba a unção do Espírito Santo para viver cheio do Espírito Santo, testemunha viva de Jesus nessa terra, apagando as chamas do inferno pela água do Espírito, saqueando o inferno e levando vidas a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Pode assentar, meu irmão. Pode assentar, nós vamos encerrar lá na internet agora. Você que está aí na internet participando, que o Espírito Santo confirme a sua oração também que fizemos aqui e seja uma bênção na vida das pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Deus te abençoe com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amados.